O mês de outubro, que historicamente é um dos melhores meses para o Bitcoin, começou a dar alguns sinais de força. E tem muitos outros fatores que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo de hoje que estão se alinhando para que tenhamos uma verdadeira movimentação de alta no decorrer dos próximos 3 meses, até dezembro de 2024. Então, se você tem interesse nesse vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Crypto. E como eu falei com vocês, pessoal, o mercado chinês ele estava fazendo um movimento de alta tão absurdo que ele estava trazendo uma euforia para os mercados voláteis ao redor do mundo. Porém, na semana passada nós tivemos um grande feriado lá na China que veio desde a terça-feira e vai durar até essa segunda-feira, hoje. Mas no caso amanhã o mercado chinês está de volta e com a euforia, e com os grandes estímulos fiscais e monetários que estão rolando lá na China, nós podemos ver a continuação do rally de alta lá na China e justamente isso pode trazer benefícios para o mercado cripto, assim como já estava trazendo, porque foi nesse período de expansão lá da China, nessa explosão que a China estava fazendo, que os mercados financeiros da China estavam fazendo, que o BTC chegou a tocar na região de 66.400 há poucos dias atrás. Então fica de olho nesse movimento aqui, porque as ações da China estão prontas para reabrir na terça-feira com mercados fixados, de olhos bem abertos em estímulos fiscais que estão rolando lá, além dos estímulos monetários, tá? Aqui a gente pode observar que nessa semana, pessoal, nós teremos poucas informações macroeconômicas, tá? É uma semana mais leve, porém, basicamente aqui o principal dia será a quinta-feira, dia 10 de outubro, porque nós teremos a inflação CPI, que anteriormente era um dado muito acompanhado, depois o foco mudou para o mercado de trabalho, porém ainda continua sendo um dado relevante, então nós temos que ficar de olho na quinta-feira, 10 de outubro, na inflação CPI que vai sair e nos pedidos iniciais o seguro-desemprego também, beleza? E na sexta-feira nós teremos aqui o PPI, ou seja, a inflação do produtor saindo também. Os dados da semana passada, pessoal, que vieram ali com um payroll fortíssimo, na casa de 250 mil novas contratações líquidas, basicamente demonstraram que a economia lá dos Estados Unidos ela não está tão fraca quanto estavam pensando. E como eu já expliquei para vocês, para os Estados Unidos, para o Fed cortar de 50 em 50 em 50 base points, a economia dos Estados Unidos precisa estar em maus lençóis. Então, como a gente pode observar aqui na calculadora de probabilidades sobre o corte na taxa de juros lá dos Estados Unidos, a possibilidade aqui, atualmente, pelo mercado, de um corte de 50 base points na reunião de 7 de novembro foi completamente zerada. Basicamente, nós temos aqui 86% de probabilidade de um corte de 25 base points e aqui 13,7% devido a quão forte os dados da semana passada foram, estão acreditando aqui que os Estados Unidos vai manter a taxa de juros em 5%, ou seja, não vai cortar no dia 7 de novembro. Acredito sim que nós iremos ter esse corte de 25 base points. Um soft landing está configurado lá nos Estados Unidos e, como eu já expliquei para vocês, esse é um dos melhores cenários possíveis, beleza? O cenário de soft landing só perde em retorno para um cenário de crash, porque no cenário de crash, a princípio, o mercado cai bastante e a economia precisa ser muito estimulada, trilhões de dólares precisam ser injetados. No cenário de soft landing, a gente tem a economia enfraquecendo, porém não chegou ao ponto de entrar em recessão. Então o Fed ele vai começar a estimular a economia novamente, sem que ela esteja ali completamente perdida já. E isso, historicamente, traz um retorno super positivo para os mercados financeiros voláteis. Um ponto muito interessante que está rolando aqui também, que você deve ficar de olho, é esse fator aqui. Eu já mostrei para vocês aqui, quem está por dentro dos vídeos aqui do canal, inclusive se você não está inscrito aqui, já se inscreve para você não perder mais nada de relevante a respeito do mercado cripto. Se você estiver inscrito aqui, eu garanto para você que você vai ficar por dentro de tudo que está rolando no mercado cripto, beleza? Então se inscreve, deixa o sininho de notificações ativado e se você ainda não deixou o like aqui no vídeo, deixa o like também. Seguinte, eu já falei com quem está inscrito aqui no canal e quem vem acompanhando os vídeos, e os mineradores atualmente não está valendo a pena para os mineradores venderem Bitcoin. Por quê? O custo para minerar um Bitcoin está na casa de 75 mil dólares e o Bitcoin está na casa de 60 mil, 63, 62, fica variando nessa região. Então nenhum minerador vai ficar exercendo pressão de venda. Eu já mostrei isso aqui com base em dados. Os mineradores não estão vendendo nesse momento. Agora, além da saída de venda dos mineradores, quando a gente vem observar aqui o que está acontecendo com a participação de mercado da Binance, a gente observa que a Binance simplesmente atingiu o menor nível de participação de mercado em 4 anos. Prestem muita atenção, porque quando esse tipo de coisa aqui acontecem, eles dão os seus pulos para fazer com que as pessoas voltem para dentro do mercado. E como que são os pulos que eles dão? Quais são as artimanhas que eles usam?
Se o BTC semana que vem volta para 70 mil, 75 mil, nós teremos a entrada de milhões de novos usuários dentro do mercado cripto. Então prestem atenção, liguem os pontos. Isso daqui eles não deixam por isso mesmo, ok? Quando esse tipo de coisa acontece, presta atenção, porque logo após isso a gente tem uma movimentação forte para chamada de atenção de novos entrantes dentro do mercado cripto. E olha só aqui comigo o que está rolando em relação à eleição lá nos Estados Unidos. A gente sabe, pessoal, que o Trump é o presidente pró-cripto, é o presidente que vai beneficiar o mercado de criptomoedas, vai tirar o Gary Gensler lá da SEC no primeiro dia, e isso diretamente vai beneficiar moedas como Uniswap, Lido, que estão com processos da SEC em relação a elas. E além disso, nós podemos ver ali a facilitação do ETF de Solana para ser aprovado, outros ETFs como o ETF de XRP. Então, diretamente, a eleição do Trump vai beneficiar o mercado de criptomoedas. Nós teremos uma facilidade maior em questão à regulamentação de criptomoedas lá nos Estados Unidos. E olha só o que está rolando. O Trump disparou nas pesquisas nessa semana. O Trump agora está com 54%, chegando na reta final, e a Kamala Harris com 45,4%. Então isso daqui é outro fator super bullish para dentro do mercado cripto. Historicamente, o Bitcoin ele reage muito bem às eleições lá nos Estados Unidos. Olha só, 2016, 2017, isso aqui foi a eleição. Olha o que o preço do Bitcoin fez depois. Isso daqui foi 2020, 2021. Olha só, esse daqui foi a eleição. Olha o que o preço do Bitcoin fez depois. E 2024 e 2025, esse movimento ele pode ser muito amplificado, porque em nenhuma dessas ocasiões aqui nós tivemos um presidente com propostas públicas em relação a criptomoedas, como por exemplo o Trump prometeu que vai transformar o Bitcoin em reserva estratégica lá nos Estados Unidos. Isso daqui é um movimento que pode ser muito mais forte do que o movimento das eleições anteriores. Mas observe que nas eleições anteriores, mesmo sem ter nenhum envolvimento com cripto, pelo fato de eleição ser um período ali onde tudo dá certo na economia, a gente já observava o Bitcoin subindo forte. Agora então, com o presidente pró-cripto podendo ser eleito lá nos Estados Unidos, o movimento tende a ser ainda mais forte do que nos anos anteriores, que já era bom. O que já era bom pode ser ainda melhor nesse movimento aqui desse ano. Outro ponto para você ficar de olho é o seguinte: retorno do Bitcoin em outubro em anos de halving. Olha só o padrão que o Bitcoin realiza em outubro em anos de halving. 2016, mesmo movimento. 2020, mesmo movimento de alta fortíssimo. Lateraliza um pouco, podemos até ver aqui uma queda no início do mês, olha só, para depois a verdadeira explosão acontecer. Aqui a mesma coisa acontecendo, uma queda para depois a verdadeira explosão acontecer. E justamente a gente está entrando nesse movimento agora no ano de 2024. Eu sei que movimentos passados não representam garantia de que se repetirão no futuro, porém você tem que prestar atenção e você tem que dar credibilidade para o ciclo do Bitcoin, se foi ele que sempre se repetiu ano após ano. Se o movimento do ciclo está se repetindo, você tem que dar credibilidade para ele. A partir do momento que o ciclo falhar, aí beleza, aí você pode contestá-lo. Mas se ele está dando certo, siga o time que está ganhando, beleza? Para de tentar apostar contra o que está dando certo. Se o ciclo está dando certo em todos os anos anteriores, se você apostar contra, você pode se dar muito mal e perder uma alta facílima de ser capturada, tá? Se o padrão segue como seguiu nos anos anteriores. Aqui a gente pode observar justamente o movimento que eu falei, tá? Outubro de 2023, o Bitcoin vem fazendo um movimento de alta anteriormente, cai no início de outubro e depois ele começa a verdadeira explosão. Observem o padrão muito similar aqui acontecendo e o Bitcoin poderia estar realizando a verdadeira movimentação de alta a partir desse momento, agora que você está assistindo esse vídeo, logo aí na segunda semana do mês de outubro. Pelo gráfico mensal do BTC, a gente tem que observar por quê. Ele sempre entra em uma linha de resistência quando ele se aproxima à movimentação do topo anterior dele. Observem aqui no ano de 2011, tá? Depois que ele conseguiu de fato o rompimento dessa linha aqui de tendência de baixa, ele fez um movimento de alta. Aqui a gente consegue observar novamente esse movimento em 2013 para 2014, depois que ele conseguiu romper essa linha de tendência de baixa aqui, ele fez um movimento verdadeiro de alta. Aqui a gente consegue observar também em 2018, ele enfrentando dificuldades, lateralizando perto dessa linha aqui, conseguiu romper, beleza. E aqui a gente consegue enxergar, isso daqui está sendo utilizado o gráfico mensal, tá? Então a gente consegue observar que no mensal, o Bitcoin ele ainda está tentando romper o topo de 2021. Ele está lateral em cima da região do topo de 2021. E se ele fizer um movimento de alta, no primeiro candle que ele abrir aqui e fechar o mensal acima de 75 mil, vai ser o verdadeiro movimento de explosão, vai ser a verdadeira busca por topo histórico do Bitcoin. Porque observe, ele não rompe o topo e fica lateral. Observem aqui, olha só. Podemos concretizar aqui como se ele ainda não tivesse feito o verdadeiro rompimento de topo. Por quê? Porque uma vez que ele rompe o seu topo anterior, olha só,
Ele rompe o topo anterior, ele não fica lateral aqui e depois cai. Ele faz um verdadeiro movimento explosivo de alta. Observem aqui em todas as ocasiões. E como eu já falei com vocês, se isso está dando certo, você tem que jogar no time que está ganhando. Não aposta contra todo o histórico do Bitcoin se o histórico a cada ano continua se repetindo. E enquanto você está aí apostando que nós teremos uma forte queda no mercado cripto por conta de uma guerra regional entre Irã e Israel, as baleias vêm fazendo o mesmo movimento que elas fizeram em 2020 e 2021, quando o BTC estava na casa de US$ 20 mil. Antes do BTC explodir de 20 mil para US$ 60 mil em 2021, a gente observou esse padrão aqui acontecendo com a movimentação da carteira de novas baleias. Observem como que deu um spike aqui, surgiram muitas novas baleias nesse padrão aqui. E observe o que está acontecendo agora em 2024 e 2025, nesse final aqui dessa consolidação. Observe o movimento que está acontecendo, justamente enquanto alguns entram em pânico, esperando uma queda fortíssima acontecer no mercado, a gente tem observado aqui o surgimento de milhares de novas baleias, o mesmo padrão de 2021 se repetindo. E como eu expliquei para você, se o ciclo está dando certo, siga o ciclo. A partir do momento que o ciclo der errado, beleza, você tem direito de contestar. Porém, se todos os anos a mesma coisa se repete, não aposte contra o time que está ganhando. E é muito bom observar algo como isso aqui, olha só. Nós temos na Polymarket, que é uma plataforma de apostas dentro do universo de blockchain, a gente consegue observar que nós temos uma aposta em aberto lá que diz o seguinte: o Bitcoin vai atingir um novo all-time high em 2024. A aposta vence em dezembro, em 31 de dezembro de 2024. E observem aqui que a probabilidade do Bitcoin bater um novo topo histórico no ano de 2024, nesse momento, os mercados, os participantes do mercado estão acreditando aqui que ele não vai renovar o topo histórico dele em 2024. E isso é excelente. Por que que isso é excelente? Porque quando todo mundo está apostando que pode acontecer um movimento de queda, é quando acontece a verdadeira explosão de alta, beleza? Então presta atenção nesse movimento aqui. Atualmente 44% do mercado está acreditando que o Bitcoin pode renovar o seu topo histórico no ano de 2024 ainda, tá? O que me leva a crer que nesse momento nós estamos entrando em uma zona de bear trap. Sabe aquele gráfico de sentimento do mercado? Que a gente tem o primeiro sentimento extremo, depois a gente entra na fase de euforia. Justamente se a gente encaixar o gráfico do Bitcoin aqui, a gente consegue observar que nós estamos entrando aqui num padrão de bear trap. Nós tivemos o primeiro sentimento extremo, que foi ali por volta de março de 2024. Nós entramos agora no que eu acredito ser o bear trap, ou seja, os ursos, os apostadores de baixa, tirando as asinhas para fora, acreditando que o mercado vai entrar em uma forte tendência de baixa. Porém, com todos os dados que eu tenho em mãos aqui e que eu apresento para vocês diariamente nos vídeos que eu trago aqui no canal, eu não acredito que nós iremos entrar em bear market. Nós estamos entrando em ciclo de expansão econômica na China, na Europa, nos Estados Unidos, e nunca existiu bear market mediante a ciclos de expansão econômica rodando ao redor do mundo inteiro entre as principais economias. É mais dinheiro rolando para dentro do mercado cripto, é mais dinheiro sendo jorrado na economia. Nunca existiu um bear market nesses padrões, beleza? Então eu acredito que nós estamos entrando no período agora de bear trap. Novamente, quando o Bitcoin voltar a subir, nós entraremos aqui num período onde o otimismo será renovado, nós entraremos num período de FOMO e depois nós entraremos na euforia extrema. E nesse momento aqui, quem entrou aqui nesse bear trap, quem entrou aqui abaixo, já vai ter multiplicado 10, 15, 20 vezes o seu capital. Então não espera o seu vizinho falar para você que multiplicou o capital 10 vezes para você voltar para dentro do mercado cripto ou para você se posicionar consistentemente dentro do mercado cripto. Aproveite esse movimento de agora para se posicionar no mercado, montar a sua carteira e poder surfar esse movimento sem depois ter que entrar no topão, quando o seu vizinho já tiver multiplicado várias vezes o capital dele. E aí, eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês, que é o seguinte: esse daqui é o retorno anual de alguns ativos. E mesmo com esse sentimento atual que a gente tem vivido no mercado cripto, com investidores desacreditando do sentimento de alta dentro do mercado cripto, investidores acreditando que a gente não terá uma verdadeira movimentação de alta dentro do mercado cripto nos anos posteriores aí, nos próximos meses, a gente ainda tem o Bitcoin sendo o melhor ativo aqui em questão de retorno anual. Então presta atenção nesse movimento, porque você está num mercado muito volátil, você está no mercado cripto que é muito volátil. Então mesmo você pode observar, o S&P ele sobe dia após dia, beleza. É dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 subindo. Porém, quando o Bitcoin sobe, ele consegue um retorno 10 vezes maior do que o do S&P 500. E é para isso que você está aqui no mercado cripto. Então, se você quer um retorno de 10 vezes na sua carteira, você tem que aceitar correções de 10, 20, 30% e ter conhecimento de que esse é o jogo que você está jogando. Isso não é novidade, correções de 20, 30% no BTC. Porém, aqui você tem a possibilidade de, em um período de um ano, você multiplicar 10 vezes o seu capital.
Isso não acontece nos mercados tradicionais, a menos que você acerte uma ação ali como a Nvidia, que é uma rara exceção do que acontece no mercado tradicional. Geralmente você consegue tirar 20, 25, 30%, sendo muito bom ao ano no mercado tradicional. Às vezes, em um ciclo do Bitcoin, você consegue multiplicar 1.500, 2.000, até mesmo 5.000% se você acertar uma altcoin no ciclo de alta do Bitcoin, que é o que a gente está vivendo nesse momento no mercado. Então, entenda que qualquer queda, qualquer movimento de queda é uma oportunidade para você aumentar ainda mais a sua carteira, aumentar ainda mais e melhorar ainda mais as suas posições do seu portfólio de investimento em criptomoedas para que você surfe um verdadeiro movimento de alta nesse ciclo de alta do Bitcoin, que vai acontecer novamente. E seguinte, aqui embaixo do vídeo você consegue clicar no botão Seja Membro para você ter acesso aos conteúdos exclusivos aqui do canal, lives exclusivas para os membros, onde eu tiro dúvida, analiso o altcoin que o membro me pede ali, e também uma planilha com diversas altcoins que eu atualizo semanalmente as entradas para os membros do canal poderem fazer as melhores entradas possíveis e não entrar de qualquer jeito em um ativo. Se você tiver interesse em ter acesso a esses conteúdos, clica no botão Seja Membro, faz a sua assinatura e seja muito bem-vindo ao clube de membros aqui do canal Invest Cripto. Se você quiser ter acesso a uma sala de sinais também, o link está fixado no comentário aí embaixo e também na descrição dos vídeos, ok? Um forte abraço. Nesse vídeo de hoje eu fico por aqui. Se você ainda não deixou o like, deixa o like aí logo, se inscreve no canal para você sempre ficar por dentro de tudo que está rolando no mercado cripto. Um forte abraço e até a próxima.